Ao contrário do movimento francês, não se lutava no Brasil contra abstrações como a sociedade de opulência ou a unidimensionalidade da sociedade burguesa, mas contra uma ditadura de carne, osso e muita disposição para reagir. As barricadas de maio de Paris talvez não tenham causado tantos feridos quanto a Sexta-feira Sangrenta do Rio, para citar apenas um dia de uma semana que ainda teve uma quinta e uma quarta quase tão violentas. O balanço de alguns hospitais, nem todos divulgaram os totais, registrou 23 pessoas baleadas, 4 mortas, inclusive o soldado da PM Nelson de Barros, atingido por um tijolo jogado de um edifício, 35 soldados feridos a pau e pedra, 6 intoxicados e 15 espancados pela polícia. No DOPS, à noite, amontoavam-se cerca de 1000 presos. O povo tomou partido, escreveu José Carlos Oliveira, enquanto assistia aos acontecimentos de um lugar privilegiado, o terceiro andar do JB. Então, na Avenida Rio Branco, baderna por baderna, violência por violência, a dos garotos é mais simpática, observou o cronista. 1968, o ano que não terminou, Zuenir Ventura. Na realidade, a história da censura à imprensa na ditadura militar já tinha alguns capítulos escritos. 2 anos antes, o AI-2, Ato Institucional número 2, começara a apertar o cerco ao dobrar para 2 anos a prescrição da ação penal relativa a delitos de imprensa. Em fevereiro de 1967, a lei da imprensa deu poder ao ministro da Justiça para determinar a apreensão de qualquer impresso que veiculasse incitamento à subversão da ordem política e social. Depois do AI-5, o Ato Institucional número 5, as restrições seriam cada vez maiores. Em setembro de 1969, a Lei de Segurança Nacional determinava que seria processada qualquer pessoa que divulgasse notícia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro, truncado ou deturpado, de modo a indispor ou tentar indispor o povo contra as autoridades constituídas. Para sinalizar que está sob censura, o Estado passa a publicar versos de Os Lusíadas, de Luís de Camões, no lugar das notícias vetadas. No Jornal da Tarde, as páginas de polícia são entremeadas com receitas culinárias que nem sempre funcionam e às vezes são bem-humoradas, como a intitulada Aves a Passarinho, referência ao ministro da Educação, Jarbas Passarinho, ou Lauto Pastel, publicada no lugar de um texto vetado sobre o governador de São Paulo, Laudo Natel. E aqui a capa do jornal Movimento, edição apreendida de Movimento, de 11 a 17 de maio de 1981, lançado em 75 por jornalistas egressos da opinião. O tabloide tinha em seu conselho editorial personalidades como blá 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 blá. Essas informações são deste livro aqui, História da Imprensa Paulista, do Oscar Pilagallo. Em 9 de janeiro de 1967, o país ganhou nova lei da imprensa, lei número 5.250, sancionada pelo presidente Castelo Branco, com a aprovação do Congresso. Essa lei admitia a apreensão de jornais e revistas pelo Ministério da Justiça. No mesmo mês e ano em que a lei da imprensa foi sancionada, por decisão do juiz de menores de São Paulo, a revista Realidade teve sua edição especial dedicada ao tema A Mulher Brasileira Hoje, apreendida porque foi considerada obscena. Em julho de 1967, o proprietário do jornal Tribuna da Imprensa, o jornalista Hélio Fernandes, foi mantido prisioneiro na ilha de Fernando de Noronha por ter feito crítica ao ex-presidente Castelo Branco. Esse daqui é do livro Mídia Controlada, do Sérgio Matos. As torturas foram o molho dos inquéritos levados a efeito nos desvãos dos DOPS, ou dos quartéis, e toda a sociedade ficou dominada pelo medo, angústia e sofrimento. Essa onda terrível começou no governo Castelo Branco, que, demasiadamente fraco, não conseguiu conter os militares, denunciava nos anos 1970 o general Mourão Filho. O governo do Marechal Castelo Branco foi colocado diante da questão da tortura bem depois do fragor da hora, ou, numa expressão de Geisel, do calor da luta. Em julho de 1964, quando a administração já havia retomado um curso relativamente normal, os cárceres começaram a gritar:
Uma das primeiras denúncias acusava a presença de torturadores no quartel do 1º Batalhão de Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Desmentindo-a, a Divisão de Relações Públicas do Gabinete do Ministro da Guerra proclamou que o quartel não tinha masmorras, pois seu presídio, relativamente novo, é limpo e seco e dispõe de luz diária. Em todos os casos, a tortura é vista como uma consequência da linha dura, quando, na realidade, a maneira como o governo a enfrentava fornecia aos radicais o alicerce de indisciplina e ilegalidade sobre o qual se edificara a ditadura. As ilusões armadas da ditadura envergonhada do Hélio Gaspari. Pois bem, gente, eu acabei de ler para vocês apenas quatro citações de 4 livrinhos diferentes que tratam basicamente do mesmo tema aqui ou ali. O primeiro deles foi 1968, o ano que não terminou, do Zueni Ventura. Teve uma publicação nova deste livro aqui. Essa edição é de 2006, da Nova Fronteira, se eu não me engano. Isso mesmo. E ele relata o ano inteiro, dá toda uma contextualização de como estava esse ano no mundo e principalmente no Brasil. Foi um ano bem complexo e, pelo que vocês viram da parte que eu li, foi bem sangrento também. Foi o ano em que foi decretado o AI-5, o Ato Institucional número 5, que deu praticamente plenos poderes ao regime militar para fechar o Congresso, entre várias outras coisas. Ao todo, o governo militar fez mais de 10 atos institucionais. E quando a gente fala que era ditadura mesmo. Eles fechavam o Congresso, eles iam atrás da imprensa, não se podia publicar nenhum tipo de opinião contrária ao regime, como ficou claro na citação deste livro aqui. História da Imprensa Paulista, Jornalismo e Poder, de Dom Pedro I a Dilma, do Oscar Pilagallo. Esse livro aqui, como o título diz, é a história da imprensa. Então a passagem sobre a ditadura militar até tem uma boa quantidade de páginas, mas é menor do que um livro especificamente sobre a ditadura, como é o caso da coleção do Hélio Gaspari. Esse daqui, As Ilusões Armadas, A Ditadura Envergonhada. São 5 livros ao todo. Existem algumas críticas fortes ao Hélio Gaspari, e eu já vi aqui e ali enquanto fazia outras leituras. Mas eu vou ler as 5 obras e vou trazer para vocês os fatos mais curiosos e as informações mais relevantes sobre a ditadura militar. Até porque tem muita gente defendendo essa porra de intervenção militar. E eu já chego nesse assunto. E o último livro foi Mídia Controlada, a História da Censura no Brasil e no Mundo, do Sérgio Matos. Eu ainda não li este livro. O 1968, esse daqui e esse daqui eu já li há um tempo atrás. Mas tanto do Hélio Gaspari quanto esse eu ainda não li. Eu comecei a ler várias vezes, li um capítulo ou outro para os meus trabalhos acadêmicos, mas eu quero ler ele inteirinho para ter mais informações para passar para vocês também. Enfim, por que eu estou mostrando estes livros e trazendo as citações deles para vocês? Simplesmente por conta deste vídeo aqui. Você está apoiando o quê? A intervenção militar, que é pra gente ter o melhor para essa cidade, para o Brasil. Por que você acha que a intervenção militar é bom para o Brasil? Ah, é uma pergunta. Depois não soube lhe falar agora. Não, mas você está defendendo. Sim, estou defendendo. Estou defendendo. Porque assim, a gente já passou por muita coisa e agora nós estamos querendo o melhor para o Brasil. E você acha que vai ter liberdade com o regime militar? Creio que sim. Creio que sim. Você é estudante, você faz o quê? Eu no momento sou estudante. Já estudou um pouquinho de história? Um pouco. Sabe o que representou o regime militar no país? Não lembro. Não lembra? Não. Ok, tá bom. Obrigado. Como é que é seu nome? Kiara. Kiara depende do regime militar. Não sabe o que é, mas depende. É complicado, não é mesmo?
Se você gosta da ideia de intervenção militar no Brasil e não tem uma argumentação um pouquinho melhor do que essa menina, comece a rever os seus conceitos. Eu te dei 4 opções de leitura, que na verdade são 9 ou 8, e tem mais uma porrada no mercado sobre a época da ditadura militar no Brasil, de 64 até 85 mais ou menos. Eu nasci em 86, tenho 31 anos. Não vivi esse momento, porém, os meus estudos me levaram a conhecer essa época e conhecer o quão complicada foi. Então, antes de sair na rua com verde e amarelo na porra da sua cara pra defender uma ideia tão complicada como essa, é bom você ler um pouquinho melhor o que aconteceu. Eu sei que tem algumas pessoas que acreditam que se existisse intervenção militar, a corrupção no Brasil acabaria. Puf! Mas essa era a promessa quando a Dilma sofreu um impeachment, meu querido e minha querida. Você lembra? Lembra? Isso aconteceu há pouquíssimo tempo atrás, poucos anos atrás. E nada mudou. Na verdade, muita coisa piorou, na minha opinião, e na opinião de algumas várias outras pessoas. Não existe a garantia também de que nós seríamos livres, diferente da ditadura militar das décadas de 60 a 80. O exército militar, de certa forma, o exército brasileiro, de certa forma, ficou meio que num segundo plano, isso é a minha opinião, tá? Desde a década de 80. Depois que ficou comprovado a truculência, a violência que foi o governo desses vários militares ao longo das décadas que eu já falei, a gente não vê muita coisa sobre o exército hoje em dia. Basta observar. Se você pega um ano comum, por exemplo, vamos pegar 2009, 2011, 2013, ano passado também, os militares de certa forma ficam mais não acomodados, mas falam menos, emitem menos opiniões. Embora tenha um general aqui e ali que já deu umas pitadinhas no Twitter, umas opiniõezinhas no Twitter sobre a mesma intervenção, sobre a política e sobre o que vai, a gente não conhece como é o pensamento político do exército hoje em dia. Então como é que você, cidadão de bem, como é que você vai defender uma intervenção militar? Como, querido e querida? Se você não sabe nem como foi a porra da ditadura, como é que você sabe como seria a intervenção militar na década de 2010, deste ano que vem, por aí vai? Embora eu tenha certeza que há pessoas que tenham uma argumentação muito mais elaborada sobre os benefícios que teríamos com os militares no governo, pessoas que provavelmente leram várias coisas sobre o assunto, conhecem o exército a fundo e por aí vai, a história prova que o negócio não funciona. Não funciona. É muito complicado a gente apoiar uma intervenção militar com a história que a gente tem no Brasil. O problema, eu imagino que o seu professor de história deve estar cortando os pulsos, remexendo no túmulo com esse pessoal, esses viúvos da ditadura de certa forma. Um outro ponto interessante pra gente colocar aqui é o seguinte: aonde você ouviu que intervenção militar seria bom? Da boca do Bolsonaro? Ou da boca de um filho de ex-militar? Ou da boca de alguma pessoa rica que tinha plenas condições de viver normalmente na década de 60 a 80? Ou de alguém do interior? Eu falo de alguém do interior porque é o seguinte: várias vezes, enquanto eu ainda estudava esse tema, tanto jornalismo quanto economia, eu cheguei a perguntar pra minha família e pra algumas pessoas que eu conhecia de Limeira e até de Campinas, como que o governo militar foi sentido por eles em Limeira, por exemplo, que é a 2 horas de carro de São Paulo. É pouco. A maior parte das histórias de violência a gente conhece em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uma das leituras que eu fiz aqui falou do Nordeste também. Sendo assim, as cidades mais afastadas desses centros, onde a violência foi mais forte, as pessoas não sentiram com tanta ênfase a intervenção militar ao longo das décadas já citadas. Muitas pessoas viviam normalmente. Muitas pessoas sem opinião política viviam plenamente o seu dia a dia, trabalhava, ia pra casa e por aí vai, e provavelmente não tinham acesso à informação sobre o que estava acontecendo aqui e ali. Ficou muito claro nas leituras que eu fiz pra vocês que a imprensa foi extremamente censurada. Em contrapartida, uma coisa que fica muito claro, e eu queria pegar a citação pra falar pra vocês, a Globo surgiu durante a ditadura. E há muitas
denúncias de que a Globo surgiu apoiada pela ditadura. Então pense o seguinte, como é que uma televisão que hoje é a mais foda, de certa forma, no Brasil, que conseguiu uma audiência extremamente grande, quase desde o seu surgimento, como é que ela, que manipulou várias e várias informações ao longo da sua história, basta ir atrás do livro Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, para você ver um pouquinho sobre isso, que é lá no comecinho da década de 90. Como é que ela iria dar informações mostrando a violência e por aí vai, se ela era a favor do governo, se ela era a favor da porra da intervenção militar? Então, por aí a gente consegue até entender o tamanho da burrice de algumas pessoas. Sendo um pouco mais brando na minha crítica, a gente até consegue entender o como as pessoas não têm acesso a essa informação. Na década de 60, de 80, de 70, as pessoas não tinham acesso a essa informação também porque não podia ter. Simplesmente não podia ter. Então nos resta, hoje em dia, pessoas como eu, que nasceu na década de 80, em plena transição para a democracia, para a volta da democracia, nos resta simplesmente a história. Ir atrás de informações. O problema é esse. Muitas pessoas não vão atrás da porra da história. E fica aí, bostejando na porra das manifestações que quer intervenção militar de novo. Como é que você vai defender essa porcaria de intervenção militar sendo que ela foi tão ruim pro Brasil? Ah, mas ela vai voltar melhor, vai ter liberdade sim. Gente, é muito complicado essa questão da intervenção militar pelos pontos que eu já coloquei e, pra finalizar, acrescentando um último, pela qualidade da nossa educação. Eu terminei o terceiro colegial em 2004. Eu considero a educação que eu tive muito boa. Mas, quando eu estava na segunda série, teve toda uma reformulação no governo do estado de São Paulo e que algumas escolas iam ficar só com o ensino fundamental, outras só com o ensino médio, umas coisas assim. Só sei que, ao ler sobre isso também e ao fazer reportagens sobre a educação, a gente vê o quão a educação é precária no país. Se não bastasse isso, ainda tem esses ignorantes que propõem a porra da escola sem partido. Como é que você quer uma escola sem partido, sendo que vários movimentos históricos estão ligados à ideologia, a fala é ideológica e várias outras coisas? Você vai te ensinar o quê? Só matemática, química e física? Seria o ideal, né, para algumas pessoas. Mas não, gente, a gente precisa ter ideologia, a gente precisa entender. Quer seja ela simplificando de direita ou de esquerda, mas tem que ter os dois lados. Uma pessoa de esquerda precisa sim entender o que está acontecendo na direita. Eu defendo sempre fortemente que, por exemplo, eu, como uma pessoa que me identifico muito forte com o desenvolvimentismo, com o marxismo, por aí vai, eu preciso entender as teorias da direita. Eu preciso entender as teorias do mainstream. E a mesma coisa, uma pessoa de direita precisa entender o movimento da esquerda. Se a gente não tem essa ligação de conhecimento, a gente não forma nenhum tipo de argumento. Ou o argumento apela sempre para a violência, como já falei várias vezes aqui. A intervenção militar é boa ou Lula é ladrão. Ponto. Eu queria fazer esse vídeo justamente porque eu vi tanto aquele vídeo que eu mostrei lá no começo, quanto também porque várias pessoas estão falando dessa porcaria de intervenção militar. Ela tá na boca do povo, só que, gente, pelo amor de Deus, vai estudar. Vai estudar. Sabe, eu acho que é quase consenso quão ruim foi a ditadura militar pro Brasil. Se você defende que foi boa no plano econômico, vai estudar um pouquinho mais também. Vai ver outra opinião, vai ver outra coisa. Sabe? Vai estudar, gente. Vai estudar ao invés de ficar indo pintando a cara e indo pra rua. Eu acho que é isso. Tchau.